Topzeiros, esse vídeo é patrocinado pela Kaspersky, que é o antivírus que vai proteger o seu PC sem atrapalhar o seu estudo, o seu trampo ou até mesmo a sua diversão, enquanto você navega pela internet. Com o link da descrição você vai ganhar 50% de desconto. E durante a Semana do Consumidor, que vai até o dia 20 de março, usando o cupom START você garante 30% off em qualquer produto da Kaspersky. Segurança nunca é demais, se proteja de tochiragens na internet usando o antivírus Kaspersky. Quando eu comecei esse canal, eu sabia que teria missões difíceis pela frente. Encontrar os piores jogos do mundo é um trabalho complicado. É uma busca que pode deixar a gente com a pochete ovular inflamada, mas ainda assim é um trabalho que tem que ser feito. E é por isso que hoje temos o volume 8 dos piores jogos do mundo, e vai ser agora, só vem. E aí, topzeiros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Ed, e se você caiu por aqui de um cipó, você caiu no Pet Start, onde videogame é uma das melhores coisas da vida, então tamo junto e vambora! Você se lembra da Taito? Hoje ela anda meio pelo limbo, mas ela já foi uma das maiores e mais ricas desenvolvedoras de games do mundo. Space Invaders, Elevator Action e tantos outros jogos foram criação dela, e durante os anos 80 a Taito criou um clássico atrás do outro. Um desses jogos foi o Jungle Hunt de 1982. A Taito não podia usar o personagem Tarzan, o rei da selva, por questões de direitos autorais, então ela mandou aquele faz igual, mas diferente. Na primeira tentativa, a Taito chamou o jogo de Jungle King, e o personagem usava uma sunguinha igual a do Tarzan, mas o departamento jurídico da empresa disse não, melhor mudar porque vai dar treta. Decisão inteligente, porque se não dava pra pagar pelos direitos de uso do personagem, certamente também não daria pra encarar um processinho. Então a Taito transformou o rei da selva agarrador de cipós roliços em um personagem vestido de caçador, que não tem nome, mas agarra o cipó igual. Jungle Hunt é um game de aventura na selva que mistura um pouco de tudo: agarração de cipó, nadar em um rio infestado de crocodilos e subir a montanha saltando por cima de pedras rolantes gigantes. No estágio final, o herói sem nome tem que salvar a garota da terrível tribo de canibais antes da hora da janta, porque sabemos que depois da janta aí seria tarde demais. Esse jogo fez bastante sucesso nos arcades, e quando isso acontece, inevitavelmente vem os ports para os computadores e para os videogames domésticos. Na real, aqui no Brasil o jogo ficou mais conhecido pelo port do Atari 2600, que é bem decente, mas você sabe que nós estamos em um episódio dos piores jogos do mundo, então não estamos aqui para falar de ports decentes. Estamos aqui para falar de games como Jungle Boy de 1991. Esse game é claramente inspirado em Jungle Hunt e, abre aspas, foi desenvolvido, fecha aspas, pela Cloud9 para o computador Amiga, provavelmente com um baixíssimo orçamento. A tela de abertura parece um daqueles desenhos que a criançada faz no jardim da infância e de cara mostra quase tudo que a gente precisa saber sobre o game. Tem selva, tem crocodilo, tem macaco arremessando cocos e um personagem que se parece muito com Tarzan e que tá agarrado no cipó com uma mão e segurando uma faca na outra. E tudo isso com um sorriso insano no rosto. Quando o jogo começa, a primeira coisa que a gente nota é a floresta, que é composta por uma única árvore gigante, copiada e colada múltiplas vezes para compor o cenário de fundo. Dessas árvores saem cipós gigantes, que são o meio de transporte do nosso Tarzan Fake, que por sinal na tela de abertura tinha os cabelos loiros dourados, mas no jogo ele tem cabelos escuros. Mas quem liga pra detalhes? O objetivo da fase da floresta é chegar do outro lado vivo, sobrevivendo aos ataques brutais de macacos armados com cocos até os dentes. E o grande mistério fica por conta de onde os macacos conseguiram esses cocos, porque essas árvores claramente não são coqueiros. Mas se esse fosse o único mistério, tava bom. Um mistério ainda maior é por que usar cipós. O chão tá logo ali embaixo, não era mais fácil Tarzan ir caminhando? Mas vejam como a lógica dos videogames é linda, porque os cocos arremessados pelos macacos ficam logo ali no chão. Por outro lado, se o Tarzan Fake cai no mesmo chão, da mesma altura, aí ele morre e é caixão. Na segunda fase é a vez da prova de natação que desafia as leis da física, e eu te dou um segundo para entender o que tá acontecendo. Nosso herói de sunga tá nadando contra a correnteza, ou seja, ele tá subindo o rio com uma velocidade que nem o Michael Phelps no auge da forma iria conseguir. E nadar contra a correnteza é nada perto dos crocodilos gigantes que vêm descendo o rio, no sentido a favor da correnteza, e no entanto a velocidade deles é muito menor. Note que apenas a cabeça dos crocodilos é quase do
tamanho do corpo inteiro do Tarzan Fake. Mas vai ver, é por isso que ele tá armado com uma faca, ou várias, porque entre uma abraçada e outra, ele arremessa essas facas fatalmente bem no meio dos olhos dos crocodilos, sem jamais perder o embalo ou a elegância. Na fase 3 estamos de volta à floresta e claramente vemos uma evolução. Nosso herói aprendeu que correr pelo chão é muito mais negócio, mas não quer dizer que ele tá livre de problemas. Animais selvagens estão em seu caminho, mas nada que belos saltos não resolvam. Tem rinocerontes brabos, tem tigres nervosos e tem os terríveis devoradores de formigas, os tamanduás. Entre todos os animais perigosos das florestas, por que o tamanduá tá ali é um dos mistérios da vida. O máximo que um tamanduá faz é comer formiga, mas como o nosso herói saltador não é uma formiga, de forma geral ele tá safe. E após o confronto contra o tamanduá, chegamos ao destino final, a tribo dos canibais, onde a mocinha está sendo preparada para a janta. Eu me lembro que em Jungle Hunt, a mocinha ainda parecia estar viva quando o herói chega. Mas em Jungle Boy, pela posição do corpo, eu tenho quase certeza que ela já foi pro além-vida. E aí eu lembro daquele sorriso psicopata do nosso herói na tela de abertura. E eu chego à conclusão que a pressa toda do nosso amigo Tarzan Fake pode não ter sido para salvar a mocinha. Talvez ele tenha sido apenas convidado pro jantar. Próximo game. Eu poderia tranquilamente falar sobre o Street Racquetball de 2002 do PlayStation 1. E jogos que chegam quase no fim da vida de um console tendem a levar esse console ao limite máximo do que ele pode fazer. Mas o Street Racquetball leva o PlayStation ao limite inverso e busca encontrar o mínimo esforço possível. O jogo todo consiste em 2 hominhos feitos parcialmente de palito, e eu digo parcialmente porque algumas partes deles estão faltando, mais ou menos como o Rayman, só que com menos capricho. O objetivo é rebater uma bola na parede usando uma raquete, mas a física da bola não funciona, a inteligência artificial do seu adversário não existe e na real nada funciona muito bem. Mas apesar disso tudo, a Sony considerou o Street Racquetball como um jogo digno de ser levado oficialmente para PSN na série PS1 Classics. Por que fazer isso, Sony? E eu acho que ninguém sabe dizer o porquê. Mas eu sei que se você tá curtindo o vídeo até aqui, não esquece de deixar o like para fortalecer o canal. Não deixa para depois, senão você acaba esquecendo. Faz isso agora e já se garanta para o próximo se inscrevendo se ainda não foi inscrito. No meio dos anos 70, 3 recém-formadas da academia de polícia achavam que quando se tornassem policiais seria para combater o crime. Mas a realidade tinha outros planos. E quis que o destino delas fosse atender funções menos emocionantes, como por exemplo, cuidar do trânsito. Mas como o talento não pode ser desperdiçado em multas de trânsito, se a polícia não quis, tem quem quisesse. Quando uma agência de detetives particulares contrata essas 3 formandas, elas se tornam as Panteras, combatendo o crime, um caso por vez, semanalmente na TV. O seriado As Panteras fez muito sucesso na sua época e anos depois acabou ganhando até um reboot em formato de filme no ano 2000 e teve direito até uma sequência. Em 2003, o reboot das Panteras, que em inglês se chama Charlie's Angels, ganhou um jogo, lançado para o PlayStation 2 e para o GameCube da Nintendo. Esse game foi desenvolvido pela falecida Neko Entertainment e foi publicado pela gigante Ubisoft. E o que essas duas empresas fizeram com as Panteras é tão inexplicável, que se as Panteras fossem contratadas para desvendar esse mistério, nem elas conseguiriam explicar. O jogo poderia ter uma trama inteligente, um assassinato misterioso, um roubo incrível, mas não. Durante o ano 2000, tudo tinha que ser extremo. Então a trama do jogo envolve algo espetacular, que é o roubo da Estátua da Liberdade em Nova York, que na calada da noite desapareceu. A polícia falhou, as agências governamentais falharam, mas as Panteras não iriam falhar, iriam até o limite do extremo para resolver esse grande mistério. Não é segredo para ninguém que as atrizes do filme, Cameron Diaz, Lucy Liu e Drew Barrymore, são muito bonitas e eu tenho certeza que a Neko Entertainment e a Ubisoft estavam pensando apenas nisso quando fizeram esse jogo. Porque o game começa com um concurso nada a ver de biquíni na praia. Algum gênio do marketing pensou que seria uma ótima forma de capitalizar a beleza das atrizes, e que certamente isso faria muito marmanjo querer jogar o game. Mas esqueceram que para isso os gráficos teriam que ser bonitos. E Charlie's Angels é um dos piores games no departamento gráfico da 6ª geração de videogames. Expressões faciais e animações dignas de um museu de cera dos horrores. E Charlie's Angels também não é um game de detetive ou de resolver mistérios, ele é um beat'em up, um jogo de dar porrada por aí, mais ou menos como Final Fight, só que sem a mesma qualidade. Ao invés de Code Guy Hagar, a gente joga com a Natalie, com a Dylan e com a Alex. E o princípio é o mesmo, só que o resultado é completamente diferente.
Entre lutas vestindo biquínis e roupas justas, se você deixar, Charlie's Angels pode consumir algumas horas da sua vida, porque você fica naquela expectativa que as coisas vão melhorar, e spoiler, nada melhora. Mudam os cenários, mudam os modelitos, mas a visão de câmera é insanamente louca e os controles bizarros permanecem os mesmos. E eu falei que são os mesmos 5 ou 6 inimigos o jogo todo. Não dá pra dizer que o game não tem consistência. E pra não dizer que absolutamente nada de diferente acontece, de vez em quando tem escadas para subir, tem botões para apertar e tem muitas poses para foto. Mas olha pra coitada da Alex correndo. Os animadores desse jogo nunca viram uma pessoa correndo, e provavelmente muito menos uma mulher bonita correndo. Por favor, não jogue esse game e que o meu sofrimento sirva de lição pra você. E agora eu quero que você me diga, na sua opinião, qual que é o jogo mais toshiresco, o Jungle Boy ou o Charlie's Angels? E se você tem sugestões para os próximos capítulos de os piores jogos do mundo, me contem aí nos comentários. Billy Channel, Davi Campos Gonçalves, Eduardo, I Love Music, Israel Fernandes, Júlio Consani, Marcos de Moraes, Marcos Miranda, Paulo Sérgio, Raizenzinho, Renan Leite, Robson Correia, Taverna dos Noobs, Thiago Ferreira, Thiago Aluquezzi e Thiago Amaral. E todos os demais membros do canal, muito obrigado, a ajuda de cada um de vocês é muito importante pro trampo continuar firme e forte. Eu espero de coração que vocês tenham curtido os piores jogos do mundo, volume 8, tem muito mais capítulos dessa série pra você assistir, e jamais se esqueçam que videogame é uma das melhores coisas da vida. Paz!